Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos refletir sobre um cartaz de campanha relacionado à parte verbal e não verbal e a sua importância para a significação do texto. Analisar a cobertura da imprensa sobre um tema de relevância social, de modo a compreender as diferentes abordagens e realizar uma leitura produtiva de um cartaz de campanha. Você sabe quem produz cartazes? Geralmente são os publicitários. Você conhece essa profissão, publicitário? O que o publicitário faz? Ele faz uma faculdade chamada Comunicação Social e depois ele se especializa em publicidade. Comunicador social, ele pode ser jornalista ou ele pode ser publicitário. O jornalista é aquela pessoa que faz reportagens, ele publica notícias, pode escrever textos. Já o publicitário, ele elabora campanhas. Essas campanhas podem ser para vender um produto ou vender uma ideia. Então, aquele que trabalha mais com imagens e texto é o publicitário. Aquele que trabalha mais com fotografia, com textos escritos e tal, reportagem, notícia, textos jornalísticos, é o jornalista, tá? Quem elabora os cartazes geralmente são os publicitários. Um publicitário, ele elabora um cartaz de uma campanha. Nessa campanha que nós vamos ver hoje, é uma campanha que está vendendo uma ideia, mas pode estar sendo vendido um produto. Então, o publicitário vende produto e vende ideia. Tá? Para quem e por que os cartazes são produzidos? São produzidos por público-alvo daquela campanha. Então, por exemplo, uma campanha de venda de brinquedos é uma campanha voltada para as crianças, certo? Uma campanha de vacinação de crianças é voltada para os pais, porque a criança não tem noção de que tem que se vacinar, entenderam? Então, para quem que é voltada a campanha? Para o público-alvo. Esse público-alvo pode ser o público em geral, pode ser só criança, pode ser os idosos, depende. Qual a temática abordada nesses textos? Depende. Se for um cartaz de campanha, geralmente vai ser algo voltado à saúde, meio ambiente, proteção de crianças, temas de importância social, temas de relevância social, tá? Na sua cidade, há pessoas que vivem em situação de mendicância? O que é mendicância? É pedindo esmola. Tem muita gente morando na rua pedindo esmola na sua cidade? Na minha cidade, por ser uma cidade de veraneio, que é uma cidade de férias, que é Pontal do Paraná, muitas pessoas vão passar o verão lá, que vai ter muito movimento e acaba tendo vários moradores de rua. Tem bastante morador de rua na minha cidade. Eu já morei em cidades menores que tinha bem poucos moradores de rua. Então, conforme o tamanho da cidade, vai aumentando o número de morador de rua. Cartaz de campanha. Aqui nós vamos analisar, primeiro, parte não verbal do cartaz. E aí a gente vai lendo alguns trechos, tá? Primeira parte não verbal que a gente visualiza é uma mãozinha, escrito não dê esmola. Essa mãozinha nesse sinal aqui, geralmente quer dizer pare. A cor vermelha, geralmente quer dizer não. Como, por exemplo, no semáforo. O que quer dizer o vermelho? É o pare, né? É o não ultrapasse. Então, uma mãozinha vermelha, escrita pare, ela está dizendo que não é para fazer alguma coisa. E aí está escrito, não dê esmola. Promova a cidadania. Embaixo nós podemos ver alguns símbolos. Primeiro tem o símbolo do Conselho Tutelar, está escrito Conselho Tutelar, e 3 criancinhas de mãozinhas dadas. Temos também um outro símbolo de pessoas de mãos dadas, que não consigo ler aqui, mas acho que é um conselho municipal de alguma coisa. E aí os símbolos de algumas prefeituras. Prefeitura, conselho municipal e tal. Atividade número 1. Nessa parte do cartaz, nós vemos uma mão aberta em vermelho, juntamente com o texto não dê esmolas, promova a cidadania. Que sentidos a parte não verbal acrescenta a parte verbal. O que isso aqui quer dizer? É o que eu expliquei agora há pouco. Se você prestou atenção, você já sabe, né? Então, o que essa mãozinha acrescenta nos significados do que está escrito no texto?
Escreve lá no teu caderno e eu já retorno. E aí, o que você escreveu? Vamos ver? A mão aberta relembra o sinal de pare, como eu falei, né? O fato de ser uma impressão em tinta lembra uma brincadeira de criança, que remete à infância também. Então, vai falar alguma coisa aqui sobre esmola para crianças, tá? Atividade de número 2. Descreva as imagens que ilustram o cartaz da campanha, considerando o primeiro plano e o segundo plano. Plano de fundo. O que a gente observa ali no plano de fundo? Nós temos umas criancinhas ali. Vocês estão vendo que tem crianças com mochila? Será que essas crianças com mochila, elas estão mendigando? Será que elas estão pedindo alguma coisa? Pensa bem. Olha bem para essas crianças. Descreva. O que é descrever? Você vai dizer tudo que tem de imagem ali. Descreve e eu já volto com vocês.
Nesse caso aqui, pessoal, nós conseguimos ver que essas crianças estão bem vestidas, com a mochilinha para ir para a escola. Que significados que a gente tem aqui nessa imagem? A partir do momento que a gente vê crianças de mochila indo para a escola, uma mãozinha pintada de tinta escrito "não dê esmolas". Essas imagens estão nos contando uma história. Elas estão nos fazendo um apelo. O que ela quer dizer? Se você dá esmola, você não permite que essas crianças se desenvolvam. Ou ajudar as crianças a ir para a escola é melhor do que dar esmola. Ou ainda, mendigar faz com que as crianças permaneçam na rua. Então é melhor fazer alguma outra coisa para trazer essas crianças para a escola, tá? Então aqui essas crianças estão felizes, estão bem vestidas, estão ali comemorando, né? Então elas estão contando uma história de que são crianças saudáveis, de que é positivo criança ir para a escola. E aí eu tenho a mãozinha dizendo "não dê esmola". Então no primeiro plano eu tenho a mão dizendo não, e atrás eu tenho as crianças ali felizes. Então, o que o cartaz está nos dizendo? Que a esmola impede as crianças de irem para a escola, que é melhor a gente investir em escola, que lugar de criança é na escola. Entendem? Vamos ver aqui então. Vemos a imagem de uma mão infantil em vermelho, simboliza um pedido de cessar com a mendicância. Para de dar esmola. Não é para dar esmola. Por que tem gente pedindo esmola? Porque tem gente dando esmola. Ah, mas eu quero ajudar. Ajuda de outro jeito. Existem outras formas de ajudar. Você pode ajudar, de repente, uma família que passa por dificuldade, você conhece, ou ajudar órgãos que ajudam essas crianças. Organizações não governamentais, ou até mesmo órgãos da sua prefeitura, que ajudam as crianças. Ajudando a manter essas crianças na escola e não dando esmola. Isso foi colocado para chamar a atenção e vem em primeiro plano. Junto com essa imagem, temos as expressões "não dê esmola, promova a cidadania". Na imagem de fundo, junto ao texto, que faz um convite para participar de um evento, vemos crianças sorridentes, que não pedem esmola. E elas simbolizam aí as crianças que vão para a escola, tá? Cartaz de campanha. Vamos fazer a leitura? Nesse caso, podemos perceber que os elementos não verbais auxiliam no impacto para a percepção do leitor. Aqui a gente consegue ver que as imagens, elas trabalham junto com o texto verbal. Vamos ler o que está escrito no cartaz? Convidamos para o lançamento da segunda etapa da ação "Não dê esmola, promova a cidadania". Essa campanha, realizada pela Prefeitura Municipal de Dourados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem por objetivo ressignificar o projeto de futuro de crianças e adolescentes em situação de mendicância nas ruas de Dourados, através da inserção e acompanhamento na rede de proteção e da sensibilização da sociedade sobre a importância de não dar esmolas, pois essa atitude perpetua o ciclo da pobreza. Dia 9 de julho de 2018, Casa dos Conselhos. Então, o convite é para uma campanha para arrecadar fundos, para trazer crianças para a escola, para manter crianças na escola, tirar crianças de situação de pobreza, manter crianças que estão em situação de risco na escola. Ao invés de dar esmolas, você poderia ajudar a campanha. Vamos pensar juntos. O que a mão vermelha significa? Que não devemos dar esmolas? Que dar esmolas é proibido? Que somente crianças podem pedir esmolas? Ou que as crianças não devem pedir esmolas? Mão vermelha significa não podemos, não devemos dar esmola, ok? Então vamos ler novamente. Convidamos para o lançamento da segunda etapa da ação "Não dê esmolas, promova a cidadania". De que maneira nós poderemos promover a cidadania? Nesse caso, ele está convidando para participar da campanha. Hoje, se você quer fazer sua parte, você pode procurar os órgãos aí da sua cidade. Aqui no cartaz de campanha, ele está convidando as pessoas para participar daquela campanha, ok? Esta campanha, realizada pela Prefeitura Municipal de Dourados, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, tem por objetivo ressignificar o projeto de futuro de crianças e adolescentes em situação de mendicância nas ruas de Dourados. Ressignificar seria tirar elas das ruas, tirar essas crianças da mendicância, tá?
através da inserção e acompanhamento na rede de proteção e da sensibilização da sociedade sobre a importância de não dar esmolas, pois essa atitude perpetua o ciclo da pobreza. Vamos pensar que a palavra perpetua significa perpetuar. Por exemplo, prisão perpétua. O que é prisão perpétua? Para sempre. Enquanto a pessoa tiver vida, está presa. Isso é prisão perpétua. Perpetuar é dar continuidade. Então, vejamos lá. Tornar infinito, aumentar, diminuir ou acabar? Tornar infinito é levar para frente. Perpetuar é levar para frente. Dar continuidade, tá? Atividade de número 3. De acordo com o texto, dar esmolas perpetua o ciclo da pobreza. Explique o que isso significa. O que é perpetuar o ciclo da pobreza? Escreve no teu caderno e já eu volto. E aí, o que você escreveu?
Vamos lá? Significa que dar esmolas faz com que sempre haja pessoas pedindo. Isso não ajuda as pessoas a saírem da pobreza. Pelo contrário, leva a mais pobreza. Então, o que significa? Aqui, perpetuar se você dá esmola, a pessoa continua pedindo esmola, pedindo esmola, pedindo esmola, e isso vai se tornar um ciclo eterno. Isso que significa perpetuar o ciclo da pobreza, ok? O que a imagem em segundo plano representa na construção do significado do cartaz? Mostra crianças mendigando? Não. Mostra crianças felizes na escola e fora da pobreza? Sim. Mostra crianças que trabalham na campanha? Não. Sim também, mas não é para isso que elas estão lá. Mostra crianças comemorando o fim da pobreza? Não. É para demonstrar essa relação entre escola e felicidade. Tirar a criança da pobreza é colocar na escola, é dar condições das crianças irem para a escola. Então, na aula de hoje, nós refletimos a respeito da parte não verbal de um cartaz de campanha e a significação que ela atribui ao texto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.